Olá, vamos falar sobre compósitos. O grupo é formado por César Oliveira, Pedro Ivo e Tainá Lorenzon. O que é um material compósito? Compósito vem da palavra composto, ou seja, um material composto por dois ou mais materiais. Eles precisam ser compatíveis quimicamente, não sejam miscíveis, que se misturam, e propriedades mecânicas dependentes. Definição de compósitos. Os compósitos podem ser uma matriz metálica ou uma matriz polimétrica. Se for uma matriz polimétrica, ela pode ser um termo plástico ou um termo endurecíveis. Se for um termo endurecíveis, elas podem ser fibras longas ou curtas. Se for umas fibras longas, elas podem ser unidirecionais, tecidos ou multiaxiais. Classificação. Os compósitos podem ser reforçado com partículas, reforçado com fibras ou estrutural. Se for reforçado com partículas, elas podem ser particuladas grandes ou reforçado por dispersão. Já se for reforçado com fibras, ela pode ser contínuo ou descontínuo. Se for contínuo, ela pode ser alinhado, e se for descontínuo, ela pode ser orientado aleatoriamente. Já se os compósitos forem estruturais, eles podem ser laminados ou painéis em sanduíche. Particulados. Os materiais são equiaxiais, podem ter forma esférica, são compostos com uma matriz metálica ou polimérica. Laminados. Camadas alteradas de materiais diferentes, como metais, vidros, tecidos ou papéis impregnados com polímeros. Fibrosos. Fibras contínuas ou descontínuas, colocadas em uma matriz, como por exemplo ossos, madeira, polímeros reforçados com fibras de vidro ou de carbono e metais reforçados com fibras de boro. São tipos de compósitos. Os compósitos de partícula, que são o asfalto, o fibro, que é o cimento, e o concreto, que pode ainda ter a sua resistência aumentada através de um reforço adicional como vergalhões, arames, barras ou malhas de aço. Tem também os compósitos de fibra, que podem ser fibras de carbono, vidro, entre outros, ou a matriz epóxi, poliéster e o PEC, que é um polímero de alta performance, muito utilizado na indústria aeroespacial já há alguns anos. Tem também os compósitos laminares, que são, por exemplo, o contraplacado, que tem as mesmas características da madeira em relação à elasticidade e peso, porém apresenta maior resistência e homogeneidade, o que permite a fabricação de peças de grandes dimensões. E o laminado de fibra e resina, compósito versátil e de fácil colocação, por isso muito utilizado na engenharia civil em obras de reparo, reforço ou em obras de pontes. E também a estrutura sanduíche, uma estrutura que geralmente demonstra comportamento superior contra curvamento, torção, impacto e compressão, em paralelo ou perpendicular ao revestimento. Compósitos particulados, partículas grandes. A fase particulada é mais dura e mais rígida do que a matriz. A matriz transfere parte da tensão aplicada às partículas. Exemplos: ferramentas de aço endurecido, partículas pequenas e esféricas de carbono adicionadas à borracha vulcanizada. Concreto, em que é a agregação de partículas ligadas umas às outras através de um meio de ligação. Fibrosos. O uso dos compósitos fibrosos para a construção civil já é feito há mais de 3.000 anos. Palhas e crinas de cavalos eram utilizados como reforço de materiais cimentados.
No Egito, o lodo do rio Nilo era misturado com argila e palha de trigo para fazer argamassa e reboco. As fibras também são utilizadas para tornar materiais de construção frágeis e materiais mais dúcteis. Ao longo do tempo, novas descobertas científicas foram se aprimorando. A matéria-prima mais utilizada na última década é, sem dúvida, o petróleo. Do petróleo e de seus derivados são fabricados plásticos, borrachas, adesivos, fibras e muitos outros materiais. As fibras com cimento Portland oferecem ductilidade, além de ter custo mais baixo em relação às outras opções. As fibras em uma mistura cimentada agem de duas maneiras. Primeiro, elas reforçam o compósito em todos os carregamentos que induzem tensões de tração, seja na tração direta ou em seu cisalhamento. Segundo, oferece uma suportação maior de pressão, tenacidade e ductilidade. Para obter-se um desempenho ideal no uso de compósitos fibrosos, é preciso controlar a quantidade a ser utilizada, o comprimento das fibras, sua aderência e características físicas. É importante salientar que a fibra deve ser posicionada perpendicular ao plano de ruptura. Se usá-la paralelamente ao plano, ela não terá utilidade. Portanto, a disposição das fibras influencia e muito na sua habilidade de suportação e transmissão de cargas. Os materiais compósitos cimentados podem ter seu desempenho influenciado pelas seguintes características: teor de fibra, onde um alto teor oferece maior resistência após uma fissura, mas somente se elas puderem absorver cargas adicionais causadas pelas fissuras. Comprimento e diâmetro da fibra, que desenvolve as resistências ao cisalhamento e tração. Quanto menor o comprimento, maior a possibilidade de serem arrancadas da matriz. O ideal é que seu comprimento seja suficientemente capaz de permitir que a tensão de cisalhamento seja igual à resistência à tração. Módulo de elasticidade, onde um alto valor também aumenta sua resistência, mas ao mesmo tempo pode provocar a extração das fibras. Resistência da fibra, diretamente ligada com a ductilidade do compósito. Aderência da fibra, que influencia na resistência, deformação e padrões de ruptura. A alta aderência entre a fibra e o modelo reduz o tamanho das ranhuras e distribui-se pelo compósito. Deformabilidade da fibra, que pode elevar a ductilidade devido ao alto consumo de energia sob o alongamento da fibra. Compatibilidade entre a fibra e a matriz, pois as fibras absorvem água, sofrendo variações de tamanhos e volume, alterando a aderência entre os elementos e a trabalhabilidade do concreto. Em alguns casos, a deteriorização do concreto pode ser significativa. Compósitos laminados. Os compósitos laminados são feitos de matriz polimérica reforçada com fibras de longa e alta resistência. Para obter-se maior rigidez, são utilizados laminados de fibra de carbono. Essas fibras têm uma forma de vários filamentos agrupados. A base aglomerante transmite a carga para essas fibras, dando a conformabilidade necessária. Portanto, as resinas termoendurecíveis são muito mais utilizadas, principalmente as de poliéster e epóxido. Essas resinas variam conforme formulação e possuem resistência à compressão mais elevada que a tração. Os laminados apresentam as seguintes características: resistência e rigidez na direção perpendicular elevadas, propriedades mecânicas muito boas em relação à baixa densidade, propriedades transversais e de corte agindo de acordo com a matriz. Há infinitas possibilidades para a fabricação de laminados, devido ao alto número de variações que podem ser adotadas, tornando-se vantajoso o emprego desses laminados compósitos em relação aos materiais tradicionalmente utilizados. Há também os laminados híbridos, que são compostos por diferentes fibras. Conclusão. Como podemos ver, o material compósito é muito importante por tratar-se de um material muito utilizado em diversos segmentos industriais e bens de consumo como colete à prova de balas, roupas, barcos de lazer, raquetes, concreto, argamassa, vidro, aramida e muitos outros. Nos Estados Unidos, a utilização das barras fabricadas com as fibras reforçadas está ocorrendo principalmente em obras de orla marítima, em lajes de tabuleiro de pontes e em parques pré-moldadas de construções.
Os compósitos aliviam a leveza, rigidez e resistência aos preços de produção relativamente baixos. Muito obrigado e espero que o conteúdo desse vídeo seja proveitoso para todos. Obrigado.